Cara, sempre quando eu abro esse jogo, eu fico pensando quanto de potencial esses caras perdeu. Opa, tudo bem? Eu sou o Biel e sempre quando eu tô jogando um jogo, eu não quero fazer só isso. Eu também gosto de platinar. O que custa minha sanidade, minha vida, e eu fico com vontade de matar. Eu vejo aquela aba de troféus vazias e eu fico com uma vontade intensa e desumana. Então todo jogo que eu jogo, eu costumo tentar platinar ele. E com Resident Evil não foi diferente. Já que o Resident Evil 9 tá pra chegar, eu decidi revisitar o Resident Evil 8 para mostrar pra vocês como é que foi a minha experiência platinando. É um jogo que eu gosto bastante, apesar de eu achar que eles desperdiçaram muito potencial. Então, bora lá pra essa brincadeira gostosa? Vamos. Eu vou jogar o jogo, a modo história normal, ganhar os troféus que normalmente você ganha jogando, e depois a gente rejoga tudo pegando as coisas. Eu prefiro fazer isso do que já jogar pegando colecionável. Eu acho que estraga a experiência do jogo. Então, bora lá. Bom, o jogo segue depois dos acontecimentos do Resident Evil 7, em que você é o Ethan e tem que resgatar sua esposa Mia da família Baker. Resident Evil 7 é o meu Resident Evil favorito, apesar de eu não ter jogado muitos jogos, né? Só joguei o 7 e o 8, então fica difícil de eu julgar. Porém, o 7 é meu favorito. E talvez um dia eu volte pra platinar ele de novo, porque lançou a versão pra PlayStation 5 há muito tempo e eu nunca coloquei ele de novo pra jogar. Resident Evil 8 começa logo depois disso, um tempo depois na verdade, e a gente tem que controlar o Ethan, agora com sua filha recém-nascida Rose, numa vida de casado com a Mia, que a gente conseguiu resgatar. O problema é que a Mia tá meio esquisita e sua esposa Mia, que você lutou pra cacete pra salvar ela no jogo anterior, é alvejada de bala. Mia! Pro chão! Mia! Depois disso, um personagem recorrente aí da série, o Chris, ele pega você, coloca numa van sem explicar merda nenhuma, porque comunicação zero desse cara aí, um dos piores agentes que essa história já viu. Esse Chris aí, ele é incompetente. Porém, você acorda no meio do nada, num lugar cheio de neve, e percebe que você vai ter que ir atrás da sua filha. Bom, seguindo a história do jogo, você vai andando por esse lugar de neve até você se deparar com uma vila e puta que pariu, que lugar bonito. Talvez seja meu ponto fraco, um lugar com estética gótica, porque é um negócio que eu sou apaixonado desde a infância, mas esse mapa aqui é muito lindo, velho. A primeira parte desse jogo é sensacional. A gente vai andando até encontrar esse senhor que já quase acerta um tiro na gente e ele parece estar bem assustado com alguma coisa que tá acontecendo ali. O senhorzinho não tem muito tempo de vida, ele morre logo depois e a gente acaba caindo num lugar onde a gente se depara com os Lycanos pela primeira vez. Esse bicho que vai causar aí umas confusões aí, vai atrapalhar um pouquinho a gente nessa brincadeira aí. Depois disso tem uma cena em que você tem que ficar fugindo desses porra, não para de vir. Depois vem um gigantesco e você tem que ficar correndo até o tempo passar. É meio desesperador, principalmente na primeira vez que você joga. Depois essa parte só fica insuportavelmente chata. Ela é um terror mesmo quando você vai jogar no modo Vilarejo das Sombras. Aí, meu irmão, aí a sua sanidade é sugadíssima. Sobrevivendo a essa loucura, a gente consegue o troféu sem medo de Lycano. Após isso, a gente conversa com uma véia louca, encontra uma mulher, essa mulher leva a gente pra uma casa, é sobrevivente pra caramba, até que a merda acontece, não dá 5 minutos de conversa, bicho. E a gente já tem que se fuder de novo, que aqui não tem tempo pra paz, não. Esse jogo aqui pegou a paz e jogou fora. A gente dirige um carro, atropela, sobe, pega fogo. A menina que tava com a gente, você pensa, porra, ela tá tendo um destaquezinho, né? Ela vai ajudar a gente. Não, filho, ela cai nas chamas do inferno e aí você tá sozinho de novo. Ao completar a casa da mulher, a gente consegue 2 medalhões que servem para abrir a porta do castelo. Bom, quando a gente tá tentando entrar, o Heisenberg, esse cara
estiloso que controla metais igual o Magneto. Ele prende a gente e aí começa toda uma discussão. A gente é apresentado para os filhos da Miranda, né, os 4 lords da vila, e eles estão decidindo quem é que vai macetar a gente no soco. O Heisenberg ganha, mas já que ele é um merda, a gente consegue escapar e vai pro castelo da Dimitrescu. E sobrevivendo à tentativa de morte do Heisenberg, a gente consegue o troféu 4 Lords, que é pra gente escapar das minas. A gente conhece o Duque, que é um comprador, que a gente vai poder fazer várias compras na loja. E além disso, a gente encontra a Lady Dimitrescu e suas filhas. E aqui, meu querido, é a parte que o filho chora e a mãe não vê. Porque era pra ser uma área meio investigativa aqui, você vê a Lady Dimitrescu, você tem que fugir, né? Mas aí você olha pra Lady Dimitrescu e fala, meu Deus do céu, eu não vou fugir não, eu vou pra cima. Ela tenta te dar uma assustada, ela te dá uma chupada dengosa ali. Você não sabe se sente tensão ou tesão. Então a gente consegue escapar da primeira armadilha da Dimitrescu e das filhas dela. A gente começa a explorar o castelo em busca de uma saída. Afinal, a gente tem que achar a nossa filha, que tá desaparecida. Nessa trajetória, a gente vai em vários pontos do castelo, inclusive no subterrâneo, e acaba matando as 3 filhas da Dimitrescu, o que faz ela ficar bem raivosa com a gente. A gente encontra 4 cabeças de estátua que a gente tem que encontrar pelo mapa, e acionando as 4, a gente libera saída, teoricamente. O que na verdade não é uma saída, é a entrada para encontrar uma adaga, que teoricamente era a única coisa que conseguiria ferir a Lady Dimitrescu. Ela aparece nessa hora e a gente enfinca a faca nela. Ela acaba virando essa porra aí que, na minha percepção, estragou a Lady Dimitrescu, mas tudo bem. A gente derrota ela sem dificuldade. Esse cara é um monstro, puta merda, Ethan, você é muito fodástico. A gente derrota a Dimitrescu e consegue um frasco de alguma coisa esquisita. Derrotando a Lady Dimitrescu nessa forma esquisita dela, a gente consegue o troféu Que Treta. Depois disso, a gente encontra aquela velha novamente e encontra a chave do corvo, que vai fazer a gente conseguir acessar outras partes da vila. E agora vem a minha parte favorita do jogo. Mas para isso, primeiro o Duque explica pra gente que esse frasco é na verdade a nossa filha e que a gente vai ter que encontrar todos os pedaços da nossa filha pra juntar ela. É uma loucura da porra. Mas ele explica que pra gente encontrar as outras partes da nossa filha, a gente vai ter que enfrentar os outros lords, que cada um deve estar com uma parte. Então, pra gente enfrentar os próximos, a gente precisa ir completando a chave do corvo. Então a gente vai pra essa jornada, enfrenta alguns licanos e consegue a próxima chave, o que vai abrir espaço pra gente encontrar finalmente a melhor parte desse jogo, na minha opinião, a Casa Beneviento, onde a gente tem que simplesmente jogar nossas armas fora e passar por uma espécie de escape room com vários puzzles e loucura enquanto vem um demônio feto atrás da gente. Essa parte é sensacional, cara. Meu Deus do céu, se esse jogo fosse todo assim, ia ser uma delícia. E ao participar de uma brincadeira de esconde-esconde pra achar a boneca que a Dona Beneviento controla, a gente consegue matar ela e pegar um novo frasco. Derrotando a boneca da Beneviento, a gente consegue marionete estrupiada. E agora a gente vai em direção ao Morrow. A gente tem que fazer diversos puzzles pra ir baixando o nível da água enquanto o Morrow tenta matar a gente. É até que bacana essa parte também. A gente também encontra o Chris no meio de tudo isso, que dá uma leve explicada do que ele tava fazendo, mas mesmo assim, em vez de contar tudo, ele simplesmente... sei lá, o cara não tem comunicação nenhuma. Depois, o Morrow se transforma simplesmente num peixe gigante. E aí a gente entra numa área, agora sem água, e a gente começa a lutar contra ele. Derrotando o Morrow, a gente consegue o troféu Peixe Fora da Água. Depois de derrotar o Morrow, a gente volta pra vila pra conseguir a última parte da nossa filha. A gente vai ter que ir na Fortaleza dos Licanos, enfrentar licano pra cacete pra conseguir a última parte. Inclusive enfrentar aquele licano gigante. E ao derrotar ele, a gente consegue o troféu Chupa Essa Manga. Pegando as 4 partes da Rose, a gente consegue pegar um cálice e levar ele até outro lugar e assim ganhando mais um troféu. Medidas temporárias. E aí vem a pior parte desse jogo, a fábrica. Ela até tem um conceito legal para uma possível DLC, mas ela não se mistura com nada do jogo e na minha percepção acaba com a história dele. Mas enfim, a gente novamente tem que fazer diversos puzzles dentro dessa fábrica, enfrentar vários inimigos, no fim derrotar o Heisenberg, que vira um monstrão de metal gigante. Você pega meio que um mini tanque para derrotar ele.
Antes de você derrotar o Heisenberg, você ainda conversa com o Chris e descobre mais algumas coisas sobre a história. Você descobre que a Mia, na verdade, era a mãe Miranda o tempo todo. E que a Mia, na verdade, tinha sido sequestrada por ela. E ela estava fingindo ser a Mia para sequestrar a criança. Mas, se a gente for levar por essa história, a mãe Miranda já estava um tempo vivendo com o Ethan. Então talvez ela estaria gostando, enfim. Derrotando o Heisenberg, a gente consegue o troféu gigante abatido. E logo após isso, a gente tem uma conversa com a Miranda, onde ela simplesmente mata o Ethan, o protagonista. Então a gente começa a controlar o Chris Redfield. E essa parte é só tiroteio e matalicano pra lá e pra cá. O cara consegue bater nas pessoas no soco. Então, tipo assim, aqui vira outro jogo completamente. E chegando na caverna, a gente consegue encontrar a origem do que deu os poderes para Miranda e para todos os outros lords. O Mega Miceto. Ao chegar lá, a gente arma uns explosivos e encontra a Mia. Mas antes que o Chris consiga explodir tudo, a gente volta a controlar o Ethan. A gente controla ele num estado meio que de vida e morte ao mesmo tempo, onde ele tem a revelação dada pela Evelyn, a vilã do Resident Evil anterior, dizendo que ele foi infectado pelo mofo, que também é do Resident Evil anterior. E por isso ele é quase que imortal. Ele tem superpoderes. Isso deu pra perceber quando ele colou a mão que foi arrancada dele. Enfim, você volta, recebe uma carona do Duke e enfrenta a mãe Miranda pra conseguir a sua filha de volta, antes que o plano dela se realize. Ao derrotar a mãe Miranda, o fungo Mega Miceto começa a se expandir pela vila. E o único jeito de impedir essa expansão é fazendo tudo se explodir. O Ethan, já estando mais pra lá do que pra cá, mais vivo do que morto, entrega a Rose pro Chris e decide se sacrificar, explodindo o Mega Miceto. E assim a gente completou o jogo e consegue os troféus Ótimo Pai e o Melhor Pai de Todos, que é completar o jogo no mais fácil e na dificuldade média. Bom, durante o jogo a gente também conseguiu alguns troféus. Ao criar um item pela primeira vez, a gente consegue o troféu Prendado. E ao comprar alguma coisa na loja do Duke, a gente consegue o troféu Freguês. No meio do jogo a gente também consegue achar essas chavinhas que conseguem abrir locais trancados para a gente conseguir alguns recursos. E abrindo algum desses locais trancados a gente consegue o troféu Ladrãozinho. Algum desses recursos que a gente consegue encontrar são partes de algum tesouro, e juntando eles a gente consegue o troféu Restaurador. A gente também consegue matar alguns animais para fazer meio que um upgrade no Ethan. E ao matar qualquer um desses animais, a gente consegue o troféu Caçador. Em toda dungeon vai ter uma mecânica especial de labirinto. Eles são pequenas maquetes de castelo, com caminhos cheios de obstáculos, em que a bolinha precisa seguir de um ponto A ao ponto B. E ao você conseguir fazer essa trajetória da bolinha, a gente consegue, além de um item especial, o troféu Bela Solução. Bem, no meio do jogo tem também alguns corvos que ficam andando. E se você atirar em 5 deles no ar, você consegue o troféu Tiro Estridente. Bom, agora que a gente terminou o jogo, a gente precisa rejogar ele novamente para pegar todos os colecionáveis e para jogar nas outras dificuldades, além de fazer alguns troféus tipo zerar sem usar itens de cura ou zerar sem usar armas de fogo. Então a gente vai ter que jogar umas 3 vezes, mais ou menos, para refazer tudo. Então bora. A primeira rejogada a gente vai pegar os colecionáveis, então eu coloquei numa dificuldade menor pra gente conseguir fazer isso mais fácil. Bom, e no total, a gente, para pegar os troféus certinho, a gente precisa pegar as cabras, os arquivos, as receitas, as armas, as peças de armas, abrir portas de banheiro, por incrível que pareça, tem um troféu para você abrir portinhas de banheiro, quebrar algumas janelas do castelo da Dimitrescu, encontrar todos os itens necessários para avançar na história, as 4 bolinhas de labirinto e os 3 mapas do jogo. Bom, então eu recomecei o jogo e já fiz um troféu até meio que esquisito lá naquela primeira parte em que você tá com a família feliz no começo do jogo. Eu tive que chutar uma bolinha da Rose até outro cômodo para ganhar um troféu Gol. Então a gente vai seguindo toda aquela parte que a gente jogou, tudo de novo, fazendo os troféus. Abrindo a última porta do banheiro, a gente consegue o troféu Chamado da Natureza. E ao rejogar o castelo da Dimitrescu, quebrando todas as janelas, a gente consegue o troféu Vândalo. Quando a gente chega na fábrica, tem meio que uma linha de produção de criaturas, e se você atirar em uma delas e fazer
essa criatura cair, você consegue um troféu sem perder tempo. Se alguma criatura vem te atacar e você aperta rápido o botão de defesa, você acaba empurrando ela. E isso também te dá um troféu. Empurra, empurra. Subindo no castelo da Dimitrescu, a gente também consegue meio que um fuzil sniper. E matando um inimigo de longa distância, a gente consegue o troféu 3 coelhos. Se você derrotar 3 inimigos com uma explosão de granada ou de bomba, você consegue também estrategista, que é derrotar 3 inimigos com um só ataque. Se você conseguir atirar fogo em algum inimigo também, você consegue o troféu bem passado. Bem, em algumas partes do jogo, os licanos ficam atirando flecha em você. E tem um troféu que se você conseguir rebater uma dessas flechas com a faca, você ganha um troféu reflexo rápido. Bom, durante o jogo tem também essas criaturas esquisitas aqui que parece o Babadook, mano. E ao voltar pela última vez na vila e lá pra casa da Luísa, aquela mulher que te deu abrigo na primeira vez, derrota o alfa dessas criaturas. Ganha um troféu, líder do bando. Nessa parte de rejogar o ataque licano que você tem que só sobreviver, eu acabei matando aquele licano gigante, o que me dá o troféu madeira. Um troféu fácil também é usar o modo foto no jogo, o que te dá um troféu fotógrafo. Bom, o próximo troféu foi até que bem complicado para mim fazer. Basicamente, o nome do troféu é 7 da sorte, que você tem que ter em dinheiros no jogo 777 ou 7.767 ou 77.777 de dinheiros na sua mão. Pois é, o Ethan virou o Matue. Bom, basicamente tem um jeito de você fazer especial. O jeito mais fácil de fazer esse troféu é comprando munição de rifle. E logo depois ficar vendendo e comprando até você chegar em alguma dessas porcentagens. No meio do jogo tem também essas cabras de proteção, que vão fazer sentido depois. Destruindo uma delas, eu consigo o troféu Cínico. E destruindo todas as cabras, eu consigo finalmente o troféu Herege. Depois de derrotar a primeira filha da Lady Dimitrescu, eu consigo uma peça de arma. E equipando ela na minha pistola, eu consigo o troféu Armeiro. E ao conseguir todas as peças de armas e equipar todas elas, eu consigo o troféu Armeiro Veterano. E também eu tinha que procurar todas as receitas de itens que ficam espalhadas. E conseguindo todas as receitas, eu consigo o troféu Artesão e consigo criar todos os itens, o que me vai ganhar o troféu Faz Tudo. Ou seja, 2 troféuzinhos aí de uma vez. Conseguindo ler todos os arquivos, eu consigo o troféu Rato de Biblioteca. Fazendo tudo isso, a gente zera mais uma vez o jogo e termina ele. O que agora faz a gente ir pra parte difícil. Zerar o jogo no modo Vilarejo das Sombras. E eu tentei muito. Foi muito difícil passar da parte dos lobos e não tinha recurso suficiente. Eu sempre estava sem munição, até que chegou a primeira filha da Lady Dimitrescu e simplesmente eu não consegui passar dessa parte. Eu ignorava todos os inimigos para não gastar munição, mas não importa o quanto eu tentava, eu nunca conseguia matar a primeira filha da Lady Dimitrescu no modo Vilarejo das Sombras. E aí eu pensei, porra, eu sou um merda mesmo. Então eu decidi, talvez eu só consiga passar de uma forma rápida e fácil, conseguindo a munição infinita. Assim eu também já consigo o sabre de luz, que com o sabre de luz eu consigo o troféu de zerar só na faca. Pois é, tem um troféu de zerar só na faca. Eu decidi ganhar a munição infinita, mas pra isso eu ia ter que fazer uma das escolhas mais difíceis da minha vida, o modo Mercenários. O modo Mercenários funciona da seguinte maneira. Você precisa passar por 8 fases no total. O vilarejo, o castelo, a fábrica e a vila insana. E refazer elas no modo difícil. E conseguir SS para conseguir a munição infinita. Além disso, você conseguir S ganha um troféu. Então eu decidi fazer. E como funciona o modo Mercenários? Você começa na loja do Duque. E um arsenal vai estar disponível para você escolher. O que melhor se adapta ao seu estilo de jogo. Após você derrotar certa quantidade de inimigo, o objetivo aparecerá e basta você quebrá-lo para chegar na próxima fase. Existem orbes amarelos que oferecem mais tempo, e qualquer dinheiro ou tempo que sobra quando você completa a fase, ela vai para sua pontuação, e com isso você pode conseguir A, B, C, D e S, ou SS, ou SSS. E é com esse S que a gente tem que se preocupar, no caso SS. Bom, eu tive que repetir trocentas vezes cada fase para pegar cada ponto, mas eu consegui pegar SS em todas as fases normais. Só que para mim conseguir desbloquear as coisas, eu ia ter que conseguir elas também no modo insano, no modo difícil. Então o que eu fiz? Eu fiz mais 2 fases extras da DLC do jogo para conseguir o Heisenberg, porque ele é muito bom.
pra passar essas fases. E foi difícil eu me adaptar com ele, mas com o tempo eu consegui jogar. Ele tem diversos poderes, ele pode puxar inimigos, a barreira eletromagnética de puxar inimigos pra mim. Isso aí fez eu terminar, apesar da fábrica ser uma merda. Eu passei um tempo na fábrica, mesmo com o Heisenberg. Mas enfim, depois de muita luta, muita tentativa, eu consegui derrotar o modo Mercenários, ganhar o troféu e ganhar a munição infinita pra mim terminar o jogo no modo Vilarejo das Sombras. O troféu do Mercenários foi Cowboy Lendário e Rei do Combo. Eu também consegui em algum momento jogando no modo Mercenários. O combo basicamente é o quanto de inimigo você consegue derrotar em uma quantidade de tempo. Então continuei o modo Vilarejo das Sombras com munição infinita. E ficou bem fácil o jogo até, ficou mais fácil do que eu esperava. E assim, eu completo o jogo de novo e ganho 2 troféus, o modo difícil e o modo Vilarejo das Sombras. E aí eu vou pra última jogatina. Eu preciso terminar o jogo dentro de 3 horas, terminar o jogo gastando menos de 10 mil de lei, que é o dinheiro do jogo, terminar o jogo só na faca, ou no caso a espada, que eu também consegui no modo Mercenários. E, terminando o jogo, mais uma vez, fazendo todos esses requisitos, obviamente na dificuldade mais fácil, né, pra me ajudar, eu consegui todos esses troféus. Por último, eu consigo 2 troféus no menu, o Coleção de Bonecas e Colecionador de Arte, que é basicamente ficar dando uma olhada nos itens bônus do menu. Então, finalmente, caiu a platina do jogo. Ethan Winters. Eu não sei porque todo mundo gosta tanto de falar o nome dele nesse jogo. Bom, agora a gente já tinha platina, então tava tudo feito, mas eu decidi fazer outra coisa. Eu decidi também platinar a DLC da filha do Ethan Winters, a Rose. A gente consegue controlar ela e ela tem poderzinho. É uma história até que legal, mas bem genérica, então nem vale a pena eu falar. Os troféus também são bem simples, todos você consegue jogando o jogo. Tem um de zerar no difícil, que dá uma dificuldadezinha, mas de certa forma a gameplay é bem aterrorizante, é bem melhor do que a do jogo normal. A gameplay é boa, só que a história é bem genérica. A única coisa diferente que tem é que o Duke é meio que um vilão nesse modo de jogo, mas ele não é muito bem também um vilão, porque é tudo uma ilusão, enfim. O que importa é que a gente derrota a Mãe Miranda mais uma vez, dessa vez com superpoderes, e consegue os troféus da DLC, assim conseguindo todos os troféus, além da platina, os 100% do jogo. E se valeu a pena, foi divertido, foi tenso e foi estressante. E se eu pretendo platinar o Resident Evil 9, eu acho que agora eu tô preparado. Ou pelo menos, eu acho que eu tô. E agora que eu sobrevivi ao Village, me conta aí, você quer que eu platino algum jogo específico? Você quer que eu platine o Resident Evil 7? O 9? Bom, você pode deixar aí nos comentários e me conta como foi platinar o jogo. Você já platinou Resident Evil? Você pretende platinar? Ou está com dificuldade em alguma parte? Comenta aí, quem sabe eu até posso ajudar você. Bom, é isso. Até o próximo vídeo, se tiver algum próximo. Mas eu espero que tenha. E se inscreve aí. Aqui a gente não só termina os jogos, a gente sofre o 100% dele. Eu odeio o modo Mercenários.